Olá pessoal, mais um Toque Funcional e hoje, continuando dentro daquela nossa sequência, vamos perguntar: quem foi Petrovic? Tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe. Então vamos falar um pouquinho sobre essa figura fantástica que foi Alexandre Petrovic, né? Ele nasceu em Belgrado, na Sérvia, na época, né? E o pai dele fazia pós-graduação em medicina na Universidade de Estrasburgo. Aí ele mudou para lá com a mãe dele, ficou lá até os 10 anos e depois voltou de novo para Belgrado, tá? Onde já estava em época de guerra. E aí o regime comunista não deixou que o Petrovic fizesse o que ele mais queria, que era o curso de medicina. Então ele teve que estudar música. E só depois disso, muito tempo, ele voltou para Estrasburgo, tá? Fugindo já da guerra, voltou para Estrasburgo e foi fazer o curso de medicina. E de lá, a partir do curso de medicina, foi fazer o doutoramento e a trajetória dele como grande cientista, né? Então, ele foi professor de fisiologia na Universidade Louis Pasteur. Ele trabalhou no departamento de ortodontia da Louisiana State University, ok? Ele não era dentista, médico, mas trabalhou lá no departamento de ortodontia porque ele trabalhava com pesquisas que tinham uma interface, né, com a ortodontia. E, além de tudo que a gente sabe dele, ele também estudou mecanismos relacionados com otoesclerose, com sarcomas ósseos, com efeito de flúor no tecido ósseo. Então, assim, ele era um cientista cheio de nuances, né, e fantástico em tudo que fazia, tá? Então, aqui a gente tem algumas fotos do obituário dele, que foi publicado no American Journal of Orthodontics, né? Porque a interface dele com a ortodontia foi muito grande. E a gente tem duas fotos importantes dele aqui, uma com o Karl Popper e uma com o Rolf Frankel. Por quê que essas fotos são importantes? Porque ele seguia muito, né, essa filosofia do Karl Popper, do falsificacionismo, né? Então, para uma asserção ser refutável ou falseável, é necessário que haja pelo menos um experimento ou uma observação factível que, fornecendo determinado resultado, implique na falsidade daquilo que se acreditava antes. Então, esse era o pensamento que movia o Petrovic. Aí a questão, o exemplo, né, do pensamento do Karl Popper é o seguinte: todos os cisnes são brancos, mas existe um cisne negro. Então, a ciência não é estática, ok? A ciência não é estática. Ela tem um dinamismo, porque a partir do momento que você prova que existe um cisne preto, caiu por terra aquela assertiva de que todos os cisnes são brancos, tá certo? Então era essa filosofia que movia o Petrovic. E ele teve uma influência muito grande, uma conexão muito grande com o Frankel, né? Ele não era dentista, mas tinha uma ligação muito grande com o Frankel. E os trabalhos do Frankel o influenciaram, né? E o Frankel dizia que um tratamento de uma oclusopatia só é estável se as funções musculares do sistema forem restabelecidas. E isso chamou a atenção do Petrovic, né? Então levou a uma forma de pensamento que considerava muito a função. Quais os outros métodos investigativos usados pelo Petrovic e por seus colaboradores, né? Além do original que deu origem à tese de doutorado dele, que era uma técnica semelhante à cintilografia, só que mais rudimentar na época, mas era aquilo. Ele trabalhou primeiro com aquilo. Mas depois, quais foram as outras técnicas que resultaram em trabalhos que a gente usa até hoje, né? Ele trabalhou com cultura de célula animal e humana. O que é cultura de célula? Pega um pedacinho do tecido, desmancha ele no meio de cultura, deixa as células espalharem aí e na caixinha de cultura você prolifera aquelas células. Então ele trabalhava com isso.
Trabalhou com estudos in vivo em animais, ou seja, ele usava, né, recursos de animais para poder fazer as investigações dele, né? E estudos radiográficos com implantes ósseos. Também foi uma outra linha de pesquisa com a qual ele trabalhou. Então, hoje já expliquei o que é uma cultura celular, né? Aqui está um exemplozinho, isso aqui é até uma figura da minha defesa de doutorado, porque eu também trabalhei com cultura celular. Então, aqui tinha, por exemplo, tem os animais, no meu caso eu trabalhava com camundongo. Extraía as células do camundongo, fazia um tratamento com enzimas, depois centrifugava aquilo e extraía só as células e colocava aqui e via no meio de cultura, a gente podia observar o funcionamento das células. É isso que é. Bom, primeiro, os trabalhos iniciais do Petrovic foram estudando a cartilagem condilar, e ele introduziu o conceito do esqueletoblasto, que é uma célula tronco indiferenciada que pode se transformar tanto em osteoblasto quanto em condroblasto. E aqui está o esqueminha do trabalho dele para a gente ver um pouquinho melhor. Então aqui está a sequência do desenho dele a partir do esqueletoblasto, que foi a célula que ele descreveu. O outro trabalho, né, que ele fez foi em vivo, estudando o efeito do hormônio de crescimento nas cartilagens e articulações. Então ele usava, né, o hormônio de crescimento animal para estudar o efeito dele nas cartilagens e nas articulações. O outro trabalho que ele fez foi um trabalho in vitro, né, onde ele mostrou que as células diminuíam a proliferação quando elas não tinham um estímulo funcional. Também importantíssimo. Depois ele mostrou o uso do hiperpropulsor, e por causa disso ele acabou recebendo o nome de ortodontista de rato, porque ele usava, né, um mecanismo parecendo um aparelho ortodôntico que jogava a mandíbula do rato para frente para estudar o que acontecia no côndilo, tá bem? Então foi uma outra linha de pesquisa dele. E essa linha de pesquisa gerou esse resultado que a gente vê aqui, né, um trabalho dele junto com Charlier e com Stutzman, mostrando que a cartilagem condilar ela era responsiva ao hormônio de crescimento, ela era responsiva à testosterona e ela era responsiva ao tracionamento. Só que quando havia o tracionamento, além de aumentar a proliferação, mudava a direção de crescimento. E isso foi um achado extremamente importante nos trabalhos do Petrovic. O outro, então, foi o hiperpropulsor, causando o crescimento mandibular, né? E esse trabalho dele mostrou que existiam dois tipos de cartilagem, que existia a cartilagem primária e a cartilagem secundária, e isso também foi uma situação inovadora, porque a cartilagem secundária ela permanece com capacidade responsiva, né, aos estímulos funcionais a vida toda. Então isso foi um achado extremamente importante também. A ação do músculo pterigóide lateral foi também extremamente relevante. A língua como um papel preponderante no crescimento condilar, também fundamental para nós que trabalhamos com ortopedia funcional e sabemos da relevância das mudanças de postura em língua para gerar o efeito terapêutico que a gente quer. Então, os trabalhos do Petrovic fundamentaram isso muito, né? E qual foi a importante conclusão que o Petrovic tirou dos trabalhos dele? Que o tamanho e a forma da mandíbula não são imutáveis, ok? Isso foi a primeira conclusão. E ele também disse que o equilíbrio oclusal ele é fundamental na manutenção da remodelação condilar. Então ele estudou muito essa interface entre a maxila e a mandíbula, gerando uma intercuspidação. Ele chamou isso de comparador periférico, né? Junto com outros estímulos periféricos que aferiam então para o sistema nervoso central, que ele chamou de comparador central, gerando
respostas remodelativas. Um trabalho magnífico também. Bom, qual foi a surpresa que o Petrovic teve quando ele estava trabalhando com cultura celular? Ele descobriu que existia uma diferença no índice de proliferação celular das células com as quais ele trabalhava. Então ele descobriu que existiam 6 categorias distintas de crescimento tecidual. Existiam indivíduos que tinham uma taxa de proliferação muito baixa e outra que tinha uma taxa de proliferação muitíssimo alta, e nesse meio tempo existiam graduações. Então esse foi um achado inusitado nos trabalhos do Petrovic. Ele não estava procurando por isso, mas o grande cientista sempre presta atenção em tudo que está acontecendo nos experimentos dele, né? Aí a pergunta que ficou desse trabalho dele foi como que isso podia ser usado na clínica. Existia isso era em rato, tinha jeito de usar isso em humanos. Então, primeiro, ele usou a possibilidade que ele tinha de conseguir biópsias, né, de seres humanos, principalmente de indivíduos que sofriam uma cirurgia de reconstrução de mandíbula, por exemplo, doavam um pedacinho de osso de mandíbula. E pacientes que eram submetidos à extração de premolares doavam um pedacinho de osso alveolar. E com isso ele obteve uma quantidade gigantesca de amostras de osso humano e comprovou que também no osso humano haveria aqueles 6 tipos diferentes de resposta tecidual, 6 categorias distintas de resposta tecidual. E como que isso também poderia ser usado na clínica, né? Todas as biópsias de premolares que tinham sido usadas no trabalho dele tinham sido feitas em pacientes que precisariam de um tratamento ortodôntico. Portanto, era possível se fazer uma análise cefalométrica desses pacientes todos. E com isso foi possível se fazer uma correlação estatística entre uma análise cefalométrica, né, que eles acharam que foi a análise cefalométrica de Laverne e Garçon, que determinava tipos rotacionais, e eles fizeram uma correlação estatística disso com as categorias, né? De que forma? Cada vez que eles faziam a análise de Laverne e Garçon e achavam um tipo rotacional, eles iam lá no arquivo deles e olhavam, esse tipo rotacional aqui pertence ao José. Vamos olhar lá o José, qual é a categoria de resposta tecidual dele. Então, deu lá P2D. Ele ia lá e olhava qual que é a categoria de resposta tecidual do José. 2, ok. Aí faz de novo, vários lá. Achava lá o da Maria. A Maria também é P2D. Vamos lá no arquivo dela. Qual foi a biópsia dela? Deu quanto de potencial? Também deu 2. E assim eles foram fazendo com aquela infinidade de amostras que eles tinham catalogado o nível de resposta tecidual. E aí, fazendo a análise cefalométrica, casaram os resultados e viram que era possível, então, fazer essa análise cefalométrica e inferir qual seria a categoria de resposta tecidual do indivíduo. Então, é importante que a gente entenda isso quando nós estamos trabalhando com a análise de Petrovic, que teve origem exatamente nessa aqui, que é a análise de Laverne e Garçon, que determinava os tipos rotacionais. Então, se a gente achava o tipo rotacional, a gente podia achar a categoria de resposta tecidual. Bom, fica claro então que incluir a análise de Petrovic no nosso arsenal diagnóstico nos permite direcionar melhor as nossas ações terapêuticas. No entanto, usar essa análise sem conhecer suas bases não faz o menor sentido. Ela é extremamente complexa na sua conceituação. Ela é muito simples de ser feita em termos de contas, mas a sua conceituação é extremamente complexa e a interpretação, por sua vez, também. E eu sugiro, fica sempre aqui a minha sugestão, que cada um que está me assistindo e que vá trabalhar com a análise de Petrovic, faça manualmente
quando receber de um serviço de radiologia e confira se esse serviço de radiologia está mandando a resposta adequada, porque o número de erros que a gente vê é enorme, exatamente porque quem constrói o programa, na maioria das vezes, não conhece a análise de Petrovic, ok? Fica só baseado em algoritmos, e isso não vai funcionar, ok? Então, fica aqui a minha sugestão. Um grande abraço para todos vocês. Semana que vem a gente se vê de novo.